Quero agradecer a pastora Eliane por ter concedido esta oportunidade. Eu quero caminhar com você a partir do versículo 10, mas vamos ler o versículo 13 somente para a gente poder ganhar tempo. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podem assentar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes ali de Filipenses. Paulo estava muito agradecido, e eu creio que tem tudo a ver com a festividade dessa igreja, porque os filipenses, eles tinham assim demonstrado, interesse em ajudar Paulo no ministério de Paulo, a ponto de Paulo falar que outras igrejas não se interessaram em ajudar Paulo na sua missão como essa igreja. E essa igreja não era uma igreja rica, uma igreja que poderia estar sempre ajudando para não faltar. Era uma igreja que dava porque elas também tinham necessidade. Porque às vezes as pessoas dizem assim: quando eu tiver eu dou. Você sabe por que você não tem? Porque você não dá. Que é diferente. Primeiro a gente dá. Melhor coisa é dar do que receber. Porque é dando que Deus nos multiplica. Essa é a lógica de Deus. A nossa lógica é: quando eu tiver eu vou dar. Mas a lógica de Deus não é essa. Deus quer que você seja fiel a Ele no pouco. Deus quer que você seja fiel ao seu irmão no pouco. Deus quer que você ajude seu irmão quando estiver voltando também para você. Aleluia! Então, é interessante que essa igreja, ela vai mostrar generosidade no ministério de Paulo. E Paulo está agradecido. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eles vão dar apoio financeiro, porque eles reconheciam que Paulo tinha uma necessidade. Sabe o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo aliviar a carga de Paulo. É tipo assim: eu sei que ele é escolhido, está passando por um monte de situação, é prisão, açoite, difamação. Tudo isso era propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Eu não posso aliviar Paulo nessa área que Deus trata com ele. Mas o que eu posso fazer para aliviar Paulo? Na vida financeira eu posso. Na área financeira eu posso. Eu posso tornar a carga de Paulo mais leve. O que eu posso fazer para isso? É uma coisa interessante isso aqui, porque eu me lembrei de Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo, ele vai pedir um homem que não tem nome na Bíblia, mas aí pode botar o meu nome e o seu nome. Leia comigo aqui, no versículo 2, do capítulo 4, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntike que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude, diga comigo, ajude essas duas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aí você diz assim: mas missionário, o que tem a ver isso, esse texto aqui do versículo 10 com o versículo 2? Muita coisa. Deixa eu ler para você. Aqui deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Duas mulheres crentes que tinham o nome escrito no livro da vida, trabalharam junto com Paulo, ganharam muitas almas para Cristo, mas agora as duas estão brigadas, estão chateadas uma com a outra. A Bíblia não fala o que é que aconteceu, mas a Bíblia fala como é que poderia se resolver o problema. Aí o apóstolo Paulo, ele pede ao homem que ajude essas mulheres a se reconciliarem. Aí eu fui ler o que significa o nome dessas duas mulheres. Preste atenção. O nome Evódia, olha, eu vou ler para você aqui, ó. Evódia significa excelente viagem, ajudar alguém na estrada. Agora, olha o que significa Síntike. Significa a
acidente. Ah, você não entendeu, mas eu vou te falar. Olha que coisa interessante. Era literalmente o que a igreja de Filipenses estava fazendo com o apóstolo Paulo. Significa que quando alguém está no caminho e ele está precisando de um socorro, acontece um acidente. A primeira coisa que acontece que o socorro que vem quando acontece um acidente, você sabe muito bem, aconteceu um acidente, tem que chamar quem? Tem que chamar os bombeiros. Os bombeiros é que vão socorrer, porque não pode mexer, né? Assim, não pode mexer, não pode tocar ali no acidentado, né? Muitas vezes a pessoa está ali debaixo daquelas ferragens, mas vem o socorro. Então sabe o que eu entendi? Que Evódia era o socorro de Sítique. Significa, se uma é acidente e a outra é o socorro que vai socorrer um acidente, ele está falando, é alguém que Deus quer usar para socorrer o seu irmão na estrada. Ele está caminhando. Aí você tem que tornar o caminhar dele mais fácil, o caminhar dele mais leve. Você tem que socorrer ele. Aconteceu um acidente, é você que Deus conta. É a Evódia, é aquela que ajuda na estrada. Porque eu e você estamos numa caminhada. Essa igreja está numa caminhada. Essa igreja tem uma pastora que está numa caminhada para que ela tenha sucesso nesse ministério que Deus confiou. Aí Deus vai contar com esse companheiro que não tem nome. Por isso que esse companheiro é o meu nome e o seu nome. Aleluia! É gente que ajuda. É gente que torna a minha caminhada mais leve. É gente que diz assim, o que eu posso fazer nesse ministério para que esse ministério cresça e esse ministério tenha sucesso e o reino de Deus tenha sucesso. Aleluia! Não é a pastora Eliane tenha sucesso, porque Deus não chamou a gente para fazer sucesso. Deus chamou a gente para fazer missões. Glória! Tem gente fazendo sucesso, mas Deus chamou a gente para fazer a obra dele. Amém! E Deus chamou a gente para cooperar com essa gente, para tornar o caminho dessa gente mais fácil. Então a igreja de Filipe, eles olham falando assim, eu não posso aliviar muito o que Deus está tratando com Paulo, mas o que eu posso fazer? Ah, já sei, eu posso ajudar na área financeira desse homem. Vocês entenderam? Entenderam o que significa acidente? Acidente, Evódia, é alguém que ajuda alguém na estrada.